José Maria Soares, que vai trazer informações importantes sobre essa pauta endometriose, uma doença que afeta milhões de mulheres e ganha destaque no Março Amarelo. Doutor José Maria Soares Júnior, muito obrigado por atender aqui ao Download da Notícia, primeira edição, aqui a Guardiã da Notícia. Gostaria que o senhor falasse, então, exatamente sobre a endometriose, uma doença que afeta milhões de mulheres e que há necessária, informação para que se chegue a mais pessoas, para exatamente procurar informações, procurar o ginecologista para ter mais detalhes. Bom dia ao senhor, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite, acho que é uma oportunidade de conversar de um tema que é tão importante, que é a endometriose. Uma doença que atinge de 10 a 15% das mulheres durante o período reprodutivo. Mas não é só isso. Ela pode ter como uma consequência não só a dor, que a gente conversa muito, a dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, mas também pode levar a algo que é a infertilidade. E hoje as mulheres tendem a retardar a sua prole. Por quê? Porque elas desejam condições profissionais, até de salariais, ou até de vida melhores para poder criar seus filhos. Só que esse atraso, se elas não diagnosticarem endometriose a tempo, elas podem ter um problema na hora de engravidar. Por isso que esse tema é relevante, não só pela sintomatologia, mas também pelas consequências da endometriose. E algo que é importante eu frisar para vocês. A endometriose, em algumas etapas, ela pode ser silenciosa. Isso não, mas que silenciosa. Às vezes não dá manifestações. Mas, quando tem um caráter que está sendo progressivo, uma dor que está piorando, fazendo com que você não consiga trabalhar adequadamente, ou você até não possa participar do seu trabalho ou faltar na aula, é algo que você tem que procurar o seu médico para poder investigar por causa da intensidade. Por isso que é importante a gente sempre saber como que está nosso organismo, como está a menstruação e procurar assistência médica para isso. E doutor, os principais sintomas, até para quem está nos ouvindo, está nos assistindo e ainda não teve um diagnóstico, o que deveria se preocupar em relação aos principais sintomas, hein, doutor? Então vamos lá, em sintomas, principalmente sintomas menstruais. Muitas dessas mulheres podem ter dor pélvica, que ela piora durante a menstruação. Essa menstruação, ela, em geral, a dor dela, que era uma cólica mais leve, mas então começa a ficar mais acentuada, e ela pode ter, em alguns casos, até sangramento até mais volumoso, que ela precisa ter cuidado e ver se ela tem só endometriose ou se ela pode também ter uma infecção no útero, uma adenomiose, que seria um tipo diferente de endometriose, que ocorre na camada muscular do útero, às vezes mioma, que é algo que todo mundo conhece, ou outra doença. E o principal é dor, e dor que acaba sendo incapacitante. Pode começar na sua adolescência, mas em geral a gente vê mais isso na mulher adulta, depois dos seus 20 aos seus 40 anos, né? Mas qualquer dor que esteja piorando, seja incapacitante, tem de ser investigada. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal, que às vezes pode acontecer, da mulher não ter tanta sintomatologia, mas quando ela tem uma dificuldade para engravidar. Aí ela tem que procurar o seu médico também para avaliar, conforme a sintomatologia ou os achados que ela vai ter durante o exame físico, durante que o médico examine, para ver se ela tem alguma suspeita de endometriose, e aí confirmar com os exames complementares, que podem ser de exames de ultrassom, pode ser outros exames mais sofisticados, conforme o médico acredite que seja o melhor para ela. Em relação ao tratamento, doutor José Maria Soares, que está conversando aqui com a gente, o tratamento qual seria? Remédio? Eu sei que tem parte de fisioterapia, acupuntura, exercícios físicos, atividade física também ajuda, mas o que seria o tratamento ideal nesses casos? Uma doença crônica. E hoje nós sabemos que tem até dois tipos de endometriose, uma mais superficial e uma profunda, que tem acometimento, às vezes, de bexiga, intestino e de outros órgãos. E esse é o tratamento mais complexo e mais difícil. Nem todas as mulheres com endometriose precisam de cirurgia, mas precisam de um acompanhamento a longo prazo,
até a menopausa, quando cessa o efeito do estrogênio sobre a endometriose e, com isso, em geral, ela regride. Mas entre os tratamentos, nós temos vários. Hoje é multiprofissional. Hoje trabalhamos em conjunto com fisioterapeuta com a dor, nós temos também um apoio também psicológico que é importante para essas mulheres que estão tendo dor e tratamentos medicamentosos. Do tratamento medicamentoso, o principal são analgésicos, principalmente para os casos mais leves ou moderados de endometriose. Outros casos em que a gente precisa que essa mulher não menstrue ou menstrue menos, aí nós temos até contraceptivos hormonais, então são casos mais moderados, mas tem aqueles casos mais difíceis, que persistem a dor. Aí nós temos outras substâncias, outros hormônios que podem bloquear melhor essa menstruação e bloquear também a endometriose. E nos casos mais severos, ou aqueles que fizeram a cirurgia e recidivaram, que pode ocorrer isso em 10 a 20% dos casos, a gente tem uma substância que faz conforme ela estivesse na menopausa. Ela diminui tanto os níveis do estrogênio que aí fazem regredir ou melhorar ou estabilizar essas lesões de endometriose e a paciente consegue ter uma vida muito mais estável. Mas toda substância precisa ter acompanhamento médico. Por quê? Porque tem esses efeitos colaterais. Aquela mulher que não os efeitos, ela pode ter algumas complicações. Se ela não for bem acompanhada ou não tiver tratamento também de suporte, ela pode ter desenvolvimento de osteoporose. Então, precisa ter que cuidar também do tratamento, principalmente com esse último que eu falei para vocês, que diminui o estrogênio. E vejam, naqueles casos que realmente estão recidivantes, aqueles casos que você fez tratamento medicamentoso não melhorou ou muito intenso, principalmente em endometriose profunda, aí a cirurgia pode ser uma solução. Mas, às vezes, a cirurgia não é uma solução definitiva. Tem mulheres que, depois da cirurgia, se não tiverem um acompanhamento, não usarem também tratamento para diminuir essa recidiva, podem voltar a ter o mesmo quadro. E isso é um grande problema que nós temos na sociedade. Aquelas mulheres que tratam e continuam sofrendo endometriose. E, às vezes, a gente precisa também de uma mudança de estilo de vida. Ou seja, não é só o apoio psicológico, não é só a fisioterapia. Às vezes ela precisa fazer atividade física, que vai ajudar, uma dieta nutricional adequada e momentos de relaxamento. Porque a nossa vida hoje em dia é muito estressante. Qual que é o maior problema na sociedade? A ansiedade. Porque a cobrança que nós temos em todas as profissões é muito grande. Por isso que eu recomendo para as mulheres que tiverem dor, a dor está continuando, procure seu médico e converse sobre a possibilidade de endometriose. Doutora, está aproveitando desse lado psicológico, né? Porque a mulher fica na expectativa para poder engravidar, existe uma cobrança familiar, cobrança da sociedade, o próprio desejo da mulher ser mãe, que é algo importantíssimo e nobre da mulher, né, de ser mãe. Quanto isso pode ser influenciado no sentido do tratamento, porque fica a expectativa e vai em contra em relação à questão ansiedade, né? Da mulher de querer engravidar, ao mesmo tempo fazer um tratamento, e o quanto isso pode ser prejudicial e pode impedir a mulher de engravidar, ou isso não pode ser impeditivo, fazer um tratamento corretamente, isso não vai atrapalhar a mulher, por exemplo, de engravidar, caso ela seja diagnosticada aí com endometriose. A parte emocional é fundamental. E não é de hoje que nós sabemos isso. Desde a Grécia Antiga falava mente sã, corpo são. Ou seja, se a mente não estiver bem, a parte emocional equilibrada, ela não consegue ter uma boa resposta nos tratamentos, por melhor que seja o profissional que esteja na frente dela. Por isso que é importante ela conseguir também um equilíbrio e mudança de estilo de vida. E veja, hoje a mulher tem vários desafios. Ela é pressionada por ter melhor aparência, por ser jovem eternamente, de ter uma remuneração que ela possa manter a vida dela, e também pela família, porque a família chega, né? E não só a família, às vezes tem também amigos ou amigas que perguntam, olha, eu já tive filho, você vai ter quando o seu? E essa pressão
transforma essa mulher que está já sofrendo, está com endometriose, e ela fica preocupada, porque hoje ela vai na mídia e fala, olha, você está com endometriose, pode ser que você tenha um grande problema para engravidar. Aí ela tem o problema profissional, que de vez em quando a pessoa pergunta quando que vai ter filhos, tem um problema familiar, que os pais ou outros parentes perguntam sobre a família, e até de amigos. É uma pressão social muito grande. Por isso, o equilíbrio emocional dessas mulheres é fundamental. E, além disso, algumas mulheres, desde a adolescência, podem receber bullying, porque às vezes ela está com tanta dor que ela não comparece a uma atividade que ela tinha com colegas, ou até na escola, e às vezes ela é mal interpretada pelas amigas ou pela sociedade ou os amigos da escola. E também isso acontece no meio profissional. Por isso, a sociedade precisa entender que nem sempre, quando tem um afastamento, às vezes pode ser que a pessoa tenha um problema. E a pessoa precisa também saber disso, que ela tendo esse problema tem que procurar uma assistência para ela poder se resolver, poder com isso controlar e amenizar as consequências da endometriose. Se ela fizer isso, ela vai ter uma chance muito grande de conseguir ter um sucesso, principalmente ter sua prole. Mas se ela simplesmente ignorar essa parte, o insucesso é mais possível do que o sucesso. Poxa, muito obrigado, doutor José Maria Soares Júnior, coordenador científico de ginecologia da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, SOGESP, falando sobre endometriose aqui na Download da Notícia, primeira edição aqui na Guardiã da Notícia. Muito obrigado pelas informações, uma boa quinta-feira ao senhor, um bom final de semana também, e deixo as considerações finais para quem quiser saber mais informações, o que o senhor indica, se tem um site ou algo que a pessoa possa buscar, e claro, principalmente o seu ginecologista, claro, para você poder tirar as suas dúvidas, mas sempre importante, né, ter informação é a arma para a gente trazer aí à luz problemas do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Muito obrigado, viu? Consciência, saber que você está com uma dor, a dor está piorando, não é algo normal. Você tem que procurar assistência médica. Se vocês desejarem mais informações sobre endometriose, nós temos o site da nossa sociedade, que coloca informações a respeito disso. E, pessoalmente, eu também tenho o meu Instagram, que é o Dr. José Maria Soares Júnior, e lá eu coloco também informações sobre dor pélvica e endometriose. Sejam muito bem-vindas e qualquer esclarecimento eu sou sempre aberto. O importante é levar informação para vocês com isso terem saúde também. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado, ótima quinta-feira. Muito obrigado ao doutor participando aqui com a gente no Download Notícia, primeira edição.